Bom dia! Estamos aqui dando continuidade à nossa aula Orientação de Estudo. Hoje já é terça-feira, dia 22 de novembro, e na aula passada eu li para vocês um conto, né? A Bela da Noite. Como eu falei, eu gosto muito de estar lendo esses contos, acho muito interessante. Eu acho que tem muito para nos ensinar também, né? Se sabemos interpretar certinho, tem muito que nos ensinar. Então, como eu já falei, hoje é 22 de novembro, né, uma terça-feira, e eu li o conto, e depois do conto eu falei lá sobre umas questões, né? Então, vou fazer aqui uma revisão, né, falando também aí as respostas, né, dessas questões. Na verdade, foram 5 questões, né, 4 questões aí, e vamos lá então, pessoal. A primeira questão estava assim: pode-se aferir sobre o gênero conto? Né? O que se podemos aferir ele? Menos uma questão ali que não é o correto, né? Então tinha a alternativa A. Trata-se de uma história que faz parte da tradição oral de um povo. O caos é passado na geração a geração. Narra-se um fato comprovado e cientificamente. O caos intenciona provocar temor aos que não ouvem ou não leem. Então, o que vocês acham entre essas alternativas? A qual ela não está correta, ela não se identifica ao conto, né? Trata-se de uma história que faz parte da tradição oral, né? Onde um povo, né? Onde aquela fica, né? Um passando por outro e aí fica anos e anos aquela mesma história, né? Assim como nós quando íamos à escola, até hoje existe isso, né? A loira do banheiro. Então fica aquela coisa, né? Que ainda existe. Então é por aí, tá? O caos é passado de geração em geração? Vocês acham que sim? Sim, né? Como eu acabei de citar aí, por exemplo, a loira do banheiro, né? Até hoje isso existe, né? Quando eu ia à escola, tinha a loira do banheiro, os meus filhos iam à escola, ouviam a mesma... E assim vai passando de geração em geração. Narra-se de um fato comprovado cientificamente? O que vocês acham? Cientificamente? Não, né? Essa é a resposta correta. Ele não é um fato comprovado cientificamente. Porque é uma história, tipo assim, uma história, um dito popular, digamos assim. É uma lenda, né? Ali é uma lenda. É uma história que é contado, que surgiu de repente, foi passando, né? Então ele não é uma história comprovada cientificamente. Não tem nada comprovado nessa história que ela realmente, né, a Bela da Noite, ela realmente existe. Ela dormia no cemitério há mais de 2 séculos, né? Então, até aí não tem nada comprovado, né? E a alternativa 4, a alternativa D, desculpe, o caos intenciona provocar temor aos que ouvem ou leem? Também, né, essa também, ela tem muito a ver com o texto, né? Realmente, quem ouve ou quem lê, né, acaba ficando assim meio com medo, né, uma coisa assim. Mas a alternativa correta, então, relembrando aqui, é a alternativa C. Narra-se um fato comprovado cientificamente. Essa ela não é correta, porque ela não tem nada comprovado cientificamente. Aqui, como eu já falei, fala uma história de pessoas, de povos que de repente inventam essa história e essa história vai passando adiante, né? E a questão número 2 é a frase que caracteriza o clima da história é: alternativa A, ela de nervoso suava frio como se estivesse morta. B, não havendo outro jeito, a donzela deixou que ele acompanhasse até a sua casa. Alternativa C,
moro aqui há mais de 2 séculos. Alternativa D, o jovem, por sua vez, foi encontrado semanas depois, perambulando pelas estradas. Né? Então, entre essa, qual que se caracteriza o clima da história? Né? Então, é a alternativa C. Moro aqui há mais de 2 séculos. Então, essa é a caracterização da história, né? Quando ela fala, quando ele a conduz até, né, a sua casa, chegando em frente à casa é um cemitério. Aí ele estranha, né? Mas você mora aqui? Daí ela fala, eu moro aqui há mais de 2 séculos. E assim ela vai desaparecendo, né? Na frente dele, ela vai sumindo e ele não mais vê. Então essa é a resposta correta. E a questão número 3, são termos utilizados para referência à bela da noite. Menos uma também, né? Tem 3, são 4 questões, uma não é correta. Qual será que é? Né? A alternativa A, a donzela, alternativa B, linda jovem, alternativa C, uma linda moça, ou alternativa D, ela. Então são termos utilizados para referência, né? Qual que aqui a gente não usa a referência. A donzela, né? Nós lemos ali, nós sabemos que a donzela é correta, ela está certa. Linda jovem, essa não é correta, pessoal. A letra B, linda jovem, ela não é correta. Aí a letra C, que também é correta, uma linda moça, e a D, que é ela. Então, marcando aí a alternativa B. A questão número 4. Predominam-se no caso sequência do tipo. Ela é descritivo, ela é argumentativo, ela é expositivo ou ela é narrativo. Também nós já, né, ao longo do nosso ano, aí desde o começo do ano, que nós estamos vindo falando, né, de descritivo, de argumentativo, de expositivo, de narrativo. Então vocês também já devem estar assim, devem lembrar alguma coisa. Se não lembram, como eu sempre falo, vão sempre pesquisando para não ficar no esquecimento, né, das informações. Mas vocês acham que o quê? Nesse texto, nessa história que foi contada, ela é o quê? Ela é narrativa, né? Porque é um rapaz que está narrando, né, a história A Bela da Noiva, quando ele diz, eu a conduzi até a porta da sua casa, que na verdade não era a casa, era o cemitério, né? Então aí é um texto narrativo, tá bom? Então, há questões, fazendo a revisão aqui da nossa aula de sexta, tá bom? As questões foram essas, estão aí respondidas. E aí a gente já volta agora na sexta-feira, né? Se Deus quiser, estaremos aqui juntos novamente. Sexta-feira já vai ser dia 25, estaremos novamente juntos, tá bom? Até mais, pessoal!